Bom dia, pessoal. Eu preparei um simulado, sobre esses assuntos, esses conteúdos que a gente viu durante o ano. Aí eu vou explicar algumas questões, uns exemplos semelhantes e depois vocês vão responder essas questões e depois me enviar, tá certo? Então vamos lá às questões. Aí eu coloquei alguns assuntos e em cada assunto, cada questão, eu coloquei o assunto que ia ser trabalhado nas questões. Então nessa primeira eu tenho com relação aos múltiplos divisores MDC e MMC. O conjunto dos números naturais é composto por todos os números inteiros, positivos. Das alternativas a seguir, qual representa um conjunto de múltiplos de um número natural e, ao mesmo tempo, um subconjunto dos números naturais? Então vamos ver aqui. Por exemplo, digamos que seja o conjunto dos números primos. Então, quais são os números primos? 2, 3, né? Digamos que seja um conjunto dos números primos. Quem seria? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Né? Então, aqui, se fosse, por exemplo, o conjunto dos números primos naturais e tivesse isso aqui, então seria essa alternativa correta, certo? Como são os múltiplos? Então, os múltiplos de um número. Por exemplo, digamos que eu quero os múltiplos de 5. Então, quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, são infinitos, certo? Como quer saber os múltiplos de um número natural, números inteiros positivos, né? Então, o zero não vai se encaixar nesses múltiplos, certo? Não vai ser incluído nos múltiplos. Só a partir, no caso, se eu quisesse os múltiplos de um número natural, por exemplo, digamos que fossem os múltiplos de 5 positivos, inteiros positivos. Então, o zero não ia entrar nesse conjunto, tá certo? Então, você vai ver aí, nesses múltiplos, qual o que se encaixa, que é múltiplo de um número natural. De 1, de 2, 3, 4, 5, 6, certo? Um número que seja múltiplo de um natural. Aí você vai marcar a alternativa correta. No segundo, eu tenho quais dos números a seguir estão entre os divisores de 144. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a decomposição de 148, né? Dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então você vai fazer a decomposição e ver quais são os divisores deles, desse número aqui, que é uma dessas alternativas aqui, certo? Por exemplo, digamos que eu quero os divisores de 140. Então, os divisores de 140. Eu ia dividir por 2, dava 70. Por 2 dá 35. Aí 35 só pode por 5, que dá 7. Por 7 que dá 1. Então, os divisores de 140, além desses aqui, eu teria outros, né? Mas observando esses aqui, eu iria ter 1, iria ter o 2, o 4, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. Né? Teria 14 também. Né? 35. Então seria 70. Né? Que tem aqui, ó. 7. Então teria vários divisores. Aí aqui foi especificado, nesse número aqui você vai decompor e vai encontrar alguns deles que vão estar relacionados nesses aqui. Então vamos ao terceiro. O MDC entre. Então eu tenho dois números que foi feita a decomposição desses dois números, certo?
Então, quer saber qual é o MDC? O MDC é o maior divisor comum dos dois. Então, você vai observar o número que aparecer nos dois e o que tiver o menor expoente, certo? Terá que aparecer nos dois e ter o menor expoente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 2 à quarta vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, o que é que eu vou escolher? É o MDC, então é o maior divisor dos dois. Então, quem seria? Eu tenho 2 à quarta e 2 ao cubo. Então, eu vou escolher o menor expoente, certo? O 3 aparece nos dois, então eu vou escolher o que tiver o menor expoente. E o 5 aparece também nos dois, eu vou escolher o 5 que tem o menor expoente, certo? Só o que aparecer nos dois. Por exemplo, se aqui tivesse um 7, então não ia ser incluído, porque o 7 não estaria aqui, certo? Então são os comuns de menores expoentes, certo? O que aparecer nos dois que tiver o menor expoente. Então 2 ao cubo dá 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. 24. 24 vezes 5 dá 120. Então aqui o máximo divisor comum desses números seria 120. No quarto aqui eu tenho o MMC, tem a decomposição deles, né? Nós vimos no assunto que pode ser pelos múltiplos, também pode ser pela decomposição dele junto ou pela decomposição separado, né? Então aqui está feita a decomposição. Então o que é que você vai fazer? Você vai escolher o que aparecer nos dois que tiver maior expoente. Comuns e não comuns de maiores expoentes, certo? Então, um exemplo aqui. Eu tenho 2 ao quadrado e 2. Então, vou escolher o que tem maior expoente. 2 ao quadrado é 4. Né? 2 vezes 2, 4. O 3 aparece nos dois. Eu vou pegar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. O 5 aparece nos dois, tem o mesmo expoente. Então, posso colocar qualquer um dos dois. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um 7, aí eu colocaria ele aqui também, certo? Que é os comuns e não comuns de maiores expoentes. 5 ao quadrado, 25. Então, aqui eu multiplico. 4 vezes 9 dá 36. 36 vezes 25. 30, 18. 12, 6 e 1, 7. Nada, nada. Aqui vai dar 900, certo? Então, MMC, o maior divisor comum desses dois números feita a decomposição é 900, certo? Então, aqui você vai pegar no MMC os que tiver nos dois de maior expoente. E o que não aparecer também você vai incluir ele na multiplicação aqui. Por exemplo, se esse aqui tivesse um 7, então ele estaria incluído aqui. Já no MDC é só os que tiverem nos dois, comum aos dois, de menor expoente, certo? Então vamos para o segundo quesito. Nesse segundo quesito nós vamos trabalhar a porcentagem. Então é acréscimo e decréscimo. Acréscimo é quando é acrescentado, o nome está dizendo, vai ser acrescentado uma porcentagem a um determinado valor. E o decréscimo é quando é diminuído uma porcentagem naquele determinado valor, certo? Então, no primeiro quesito eu tenho, após realizar uma compra em certa loja, cada cliente tem direito de girar uma roleta, na qual consta alguns descontos. Se a roleta parar em 20%, por exemplo, o cliente recebe esse desconto ao pagar a conta. Renato fez uma compra de R$ 87,80 e obteve na roleta um desconto de 25%. Qual o valor pago por Renato? Então, o que é que eu vou fazer? Digamos que ele comprou um objeto, comprou, por exemplo, um calçado, né? Digamos que ele pagou por esse calçado R$ 95.
e ele girou a roleta e teve um desconto de 20%. Né? Vamos considerar que ele teve esse desconto aqui de 20%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, tem duas formas de resolver, ou mais, né? Eu posso calcular 20% de 95, né? E depois eu subtraio de 95. Ou eu posso armar uma regrinha de 3 e já encontrar o resultado. 95 corresponde a 100%. Quanto é que vai corresponder a 80%? Se eu vou ter um desconto, então esse desconto sendo de 20%, então eu vou calcular 80% do produto, né? No caso, no sapato, por exemplo. Então eu vou multiplicar aqui cruzando. Seria 95 vezes 80 e o resultado eu dividiria por 100, né? Pronto. Então o valor de X aqui seria R$ 76. Então ele iria pagar por esse calçado R$ 76. Eu posso calcular os 20% também e depois eu iria subtrair desse total para descobrir os R$ 76. Né? Outra forma de resolver, se eu utilizar a calculadora, seria o seguinte. É 95%. É isso? É R$ 95. Eu vou calcular menos 20%. Então, eu clico aqui menos, né? 20%. É isso? Então, eu encontro o resultado. Certo? Eu fiz 95 menos os 20%. Aí eu aperto igual. Aí eu encontro o resultado direto já. Certo? Fazendo na calculadora. Então vamos para a segunda questão. Um automóvel que era vendido por R$ 35.600 sofreu duas reduções de preço. A primeira de 5% e a segunda de 3%. Então, por exemplo, aí você poderia dizer, então foi 8%. Então não é assim. Você vai calcular os 5% e aquele resultado que der, você calcula os 3% daquele resultado que deu. Certo? Então vamos ver um exemplo. Digamos que um carro custou R$ 40.000. 40 mil é o preço dele. Né? Então digamos que ele teve um desconto de 8%. Né? Menos 8%. E depois teve um desconto de 5%. Então você vai calcular primeiro os 8% e depois o número que sobrar, né? O valor que ficar com esse desconto, você calcula 5% em cima dele, certo? Então, se eu faço aqui, eu posso calcular, digamos que 40 mil 100%, quanto é que vai ser 92%? Tirando os 8, né? Multiplica cruzando, né? Aí eu descubro os 92%. Esse resultado que eu obtiver, aí eu calculo 5% em cima dele. Então vamos ver. Digamos que o carro custou R$ 40.000. 40 mil. Custou 40 mil reais. Menos quantos por cento? Aqui eu estou calculando. 8%. Né? Menos 8%. Então o carro vai ficar por quanto? 36.800. Então, ele passa a valer 36.800. Então, 36.800 eu vou calcular quanto agora? Menos 5% do novo valor, de 38.800. Aí, 38.800 menos 5%. Então, passa a ter 34.960. Que seria o novo valor do carro, né? Eu iria comprar ele com esses dois descontos.
34.960. Para você observar que eu tive um desconto de 8% depois de 5%. Então, se eu somar, dá 13%. Não é isso? Então, vamos ver. Se eu somar 13%, aí menos 13%. Veja quanto deu aqui, ó. Deu R$ 34.800. Não é isso? Então, não corresponde a esse valor que a gente obteve aqui. Então, primeiro faz o primeiro desconto e o resultado que deu você faz o segundo desconto. Não pode somar não, certo? Somar vai dar outro valor. Se somar, vai dar 34.800, certo? Então, calcula um valor, o resultado que der, você calcula em cima dele o novo desconto que teve. Pode ser feito usando a regrinha de 3. Você pode calcular também os 8% de 40 mil. Coloca 40 mil vezes 8% dividido por 100. Encontra o resultado. Aí subtrai de 40 mil. Aí o resultado que der, calcule 5%. Pode calcular 5% e depois subtrair do total. Ou pode ser feito direto já. Em 40 mil, calcula os 92%, tirando 8%. E o resultado que deu, você calcula mais 5%. Então, no caso, você iria calcular 95% do valor. Certo? Então, vamos ao terceiro quesito. Terceira questão aqui. Uma promoção. Certa loja ofereceu desconto de 35% na compra de um par de tênis. Né? Qual o valor pago pelo par de tênis nessa promoção, sabendo que sem desconto ele custava R$ 218. Aí teve um desconto de 35%. Então, digamos que vamos calcular. Digamos que o tênis custa R$ 240. 240. E eu tive um desconto de 25%. Né? Desconto de 25% nesses R$ 240. Então, eu posso calcular, usando a regrinha de 3, né? Quanto é que vai corresponder a 75%? Multiplico cruzando 240 vezes 75 e o resultado divido por 100, certo? Ou eu posso calcular 240 fazendo na calculadora, né? Pode ser feito também. Eu posso fazer isso aqui. Eu coloco 240 menos 25%. Igual. Já vou obter o novo resultado desse tênis. Então, se o tênis custava 240 menos 25%, ele vai passar a custar R$ 180. É isso? Então, ele passaria a custar R$ 180. Seria o novo preço do tênis com esse desconto. Na questão 4, eu tenho. O aluguel de uma casa passou de R$ 430 para R$ 516. Qual foi a porcentagem de aumento no aluguel? Então, quanto foi que aumentou no aluguel? Uma forma de resolver é você pegar e subtrair, né? Então, digamos que era R$ 400, aí passou para 500, um exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair, certo? Pegar a diferença entre esses dois números e o resultado dividir pelo primeiro número, que era o preço do aluguel antes do aumento. Então, aqui, se era 400, eu divido 100 por 400, né? Se eu dividir 100 por 400,
vai dar 0,25. Aí esse valor eu multiplico por 100. Então vai dar 25%. Seria o aumento. Certo? Então se o aluguel era 400, passou para 500, aumentou quanto? Aumentou R$100. Você calcula a diferença. Aí você vai dividir essa diferença pelo preço antigo do aluguel. O resultado você multiplica por 100 para transformar em porcentagem, para ver quantos por cento teve de aumento, né? A mesma coisa você faz quando for uma redução. Então, por exemplo, o aluguel custava 400 e passou a ser R$300, diminuiu o preço, o valor. Então você faz da mesma forma, tanto para o acréscimo quanto para o decréscimo, certo? Terceiro assunto, né? Experimentos aleatórios. Então nós temos aqui um exemplo, né? Os números naturais de 1 a 10 foram escritos 1 a 1, sem repetição, em 10 bolas de ping-pong. Se 2 delas forem escolhidas ao acaso, o valor mais provável da soma dos números sorteados é igual a... Então aqui tem um exemplo de 1 a 10. Então, por exemplo, se eu retiro bola de 1 a 15, eu numero ela, de 1 a 15. Então, um resultado que seria mais provável seria a soma desses dois números. 1 mais 15, 16. Né? Ou seja, de eu tirar dois números e a soma dá 16, somando o primeiro número com o último. Por exemplo, se eu tirasse 2 e 14, né? Se eu tirasse 3 e 13, 4 e 12, né? Então, o resultado mais provável da soma dessas duas bolas ser sorteadas é a soma do primeiro número com o último número, certo? Aqui eu fiz um exemplo de 1 a 15 numerado, aí você vai observar do exemplo de 1 a 10. Na questão 2 eu tenho: um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões, numerados de 1 a 20. Determine a probabilidade do cartão retirado ser um número primo, né? Então, no caso aqui, um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de... Então, nessa questão aqui, vamos ver uma correção aqui. No caso, seriam 20 cartões, né? E não 50. Então, conjunto de 20 cartões, aí numerado de 1 a 20. Determine a probabilidade do cartão retirado ser um número primo. Então, o que são os números primos? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, né? Aí você vai calcular essa probabilidade de todos esses números. Por exemplo, se eu tenho números de 1 a 10, um cartão, são numerados, cartões de 1 a 10. Aí eu quero a probabilidade de retirar um número primo, né? Então, de 1 a 10, quem é? 2, 3, 5 e 7. Então, tem 4 cartões numerados de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, eu tenho 10 números. Então, aqui foram 4 números primos, não é isso? Então, a probabilidade de eu retirar um número primo de 1 a 10 vai ser de quanto? De 4 para 10. Aí aqui eu simplifico, que vai dar a probabilidade de 2 para 5, certo? Então você vai fazer essa probabilidade em números de 1 a 20, né? Então os números primos de 1 a 20, quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então, todos esses números aqui são primos de 1 a 20. Então, você vai calcular a probabilidade. Então, a probabilidade vai ser uma fração. Se puder simplificar a fração, você simplifica. Tá ok? Aí, marca a alternativa correta, certo? Aí, observando aqui uma correção,
aqui são 20 cartões e não 50, certo? Vamos à questão 4. Problemas de operações com números inteiros. Então aqui, os números inteiros são todos os números positivos e negativos, né? Então, em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganha 20 pontos por acerto e perdia 22 por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Ela ganhou ou perdeu pontos nessa gincana? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver o total de pontos que ela acertou e quando ela acertava, ganhava 20. Quando ela errava, perdia 22. Então, você vai descobrir a quantidade de pontos que ela fez acertando e a quantidade de pontos que ela fez errando. Aí, o resultado você vai subtrair, certo? Então, digamos que se fosse 50. Digamos que foi feito 50 perguntas. Um exemplo, foi feito 50 perguntas. Digamos que ela acertou 30. Então, se ela acertou 30 de 50, ela vai errar o quê? 20, né? Errou 20. Então, vamos ver aqui se ela vai ter mais pontos ou menos pontos nessa gincana. Se ela acertou 30, 30 vezes quanto? Vezes 20. Quando ela acertava, ganhava 20 pontos. Dá 600. Se ela errou 20, 20 vezes 22. Perdia 22 pontos quando errava. Então, aqui vai dar 44, 440. Então, aqui eu posso subtrair 0, pego uma dezena emprestado, 6 e 1. Então, ela ficou com saldo positivo de 160 pontos, né? Ela fez mais pontos, no caso acertou mais do que errou a quantidade aqui, não é isso? Então você vai fazer em 100. Ela acertou 52, em 100 vai errar quantas? Aí você calcula a quantidade que ela acertou e a quantidade que errou, depois subtrai para ver se ela vai ganhar ou perder pontos nessa gincana. Aí quantos pontos? Aí você vai observar aqui, perdeu 16 ou ganhou 16, perdeu 94 ou ganhou 94, ou empatou, o total de pontos que ela ganhou e o que perdeu foi igual, né? Você vai ver qual é a alternativa que vai ser correta. Na 2, em minha conta no banco, eu estava com um saldo de R$520 negativos, ou seja, eu estava devendo o banco, né? Depositei R$1.810, mas dei cheque para pagar contas, aluguel 765 e supermercado R$237. Depois que os cheques foram pagos, qual será meu saldo? Então, o que é que você vai fazer, né? Então, digamos que eu estava com um saldo negativo de R$680 na conta, por exemplo, esse saldo negativo. Aí eu dei um cheque eu depositei R$2.000, por exemplo. Então, digamos que eu depositei 2.000, então o saldo positivo, não é isso? Aluguel. Digamos que com o aluguel eu pago R$800 de aluguel, né? E no supermercado, digamos que eu paguei R$420 com esse cheque, né? Eu paguei com cheque um aluguel de 800 e o supermercado para fazer compras R$420. Então vamos ver se eu vou ter mais ou menos dinheiro. Então, por exemplo, se eu depositei R$2.000 no banco, né? Eu tinha um saldo negativo de 680, né? Então aqui vamos subtrair 0, 10, fica 9, 10, dá 2, 3 e 1. Tirando o primeiro saldo negativo que eu tinha, que era 680 aqui, né? Eu fiquei com 1.320. Agora eu tiro 800, que foi um cheque que eu passei para pagar o aluguel. 0, 2,
Pego uma dezena, 14, dá 5. R$ 520. Paguei o supermercado, 420. Menos 420. Então, eu fiquei com um saldo positivo de R$ 100. Não é isso? Ou seja, eu fiquei com R$ 100 positivos no banco. Saldo credor, né? De crédito. Aqui eu tinha um débito, que é negativo. Depositei esse. Depois retirei isso aqui, dessa quantia, e essa aqui. Então, você vai pegar essa quantia e subtrair esses valores dela para saber se o saldo vai ser positivo ou negativo. E quanto será esse saldo? Aí você vai observar e marcar uma alternativa correta. Na questão 3. Numa divisão de números inteiros, o divisor é 8 e o quociente é 12. E o resto é 7. Qual é o valor numérico inteiro do dividendo? Então, nós temos a relação da divisão, que é o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O divisor, letra maiúscula, não é isso? Armando a continha aqui. Divisor, quociente e o resto, certo? A relação que nós temos na divisão. Então, como eu quero saber o dividendo, aqui está dizendo que o divisor é 8, o quociente é 12 e o resto é 7. Então, digamos que o divisor seja 7. O divisor 7. O quociente 12. E o resto 5. Por exemplo. Então, aqui digamos que eu quero saber o divisor. Então, tem 7, 12 e 5. Armando a relaçãozinha. Então, aqui para eu saber o dividendo, basta multiplicar, depois eu somo. Dá 14,84 mais 5. Então, o dividendo vai ser 89, será o valor do dividendo. Eu multipliquei o divisor pelo quociente e somei com o resto. Essa operação que é feita é para tirar a prova de uma divisão para ver se está correto. O resultado dá igual ao dividendo, certo? Na questão 4, eu tenho outra divisão também. Numa divisão de números inteiros, o divisor é 6. O dividendo é 41 e o resto é o maior possível. Então, vamos colocar aqui. O divisor, digamos que seja 8. O dividendo, 49. E o resto é o maior possível. O resto é o maior possível. Então, se o divisor é 8, o maior possível do resto vai ser 7. Não é isso? Vai ser uma unidade a menos do que o divisor. Então, o resto é o maior possível. Então, vai ser 7. Então, eu posso armar o cálculo, né? Armar a operaçãozinha aqui, ó, 49, que é o dividendo, o divisor é 8. E aqui sobrou quanto? 7. Então, quem é o quociente? Então, qual foi o número que eu multipliquei por 8 que sobrou 7 aqui? Então, vamos ver aqui. Eu posso armar a continha. 49 é igual a 8 vezes Q mais 7. É isso? Então, aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Esse 7 vai passar subtraindo, vai dar 42. O 8 vai passar dividindo, é isso? Então, fica 42 dividido por 8, aí não vai dar uma divisão exata, né? Então, vamos ver um número que dê uma divisão exata. Então, digamos que esse número aqui fosse 47. Aí, aqui eu tenho 47. Dividido por 8, quociente e o resto sobrou 7. Então, sendo 47, eu tenho 47 menos 7 é igual a 8 vezes Q. 47 menos 7 dá quanto? 40. Igual a 8 vezes Q.
Então, Q é igual a 40 dividido por 8, Q vai ser igual a 5. Né? Então, eu substituí aqui o valor do dividendo para dar certo aqui o resultado. Eu utilizei 47 dividido por 8, que era o divisor, quociente sobrou 7, que foi o maior resto possível. Como aqui era 8, então aqui pode sobrar uma unidade a menos. 47. Esse número aqui está somando o 7, que era o resto, passa subtraindo. 47 menos 7, 40. 8 vezes Q, que é o quociente. Então, o 8 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 8, 5. Então, aqui, o quociente seria 5. Certo? Então, você vai fazer aqui, armar a questão e descobrir qual é o valor numérico inteiro do quociente. Vamos à questão 5. Problemas com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, quando é que a grandeza é diretamente proporcional? É quando eu tenho duas grandezas que uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Por exemplo, 1 quilo de batata custa R$4. Se eu for comprar 2 quilos, vai custar 8. Se eu for comprar 3 quilos, vai custar 12. Né? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Quando uma aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção. Certo? Inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, por exemplo, tem 5 operários para fazer uma obra. Então, 5 operários gastam 40 dias. Se eu tivesse 10 operários trabalhando na mesma obra, ia gastar metade do tempo. Então, se 5 gasta 40 dias, 10 vai gastar 20 dias. É isso? Então, aumentando o número de pessoas trabalhando, diminui o tempo. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. É quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, vamos aqui a esses dois exemplos. Por exemplo, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso? Sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. Então, aqui nós temos a grandeza tempo e velocidade. Ou eu posso inverter velocidade e tempo. Né? Tempo e velocidade. O tempo aqui é em horas e a velocidade quilômetros por hora. Então, digamos que um automóvel, né, ele gasta 4 horas num percurso, né, com uma velocidade de 80 km por hora. Se esse automóvel gastasse 2 horas, qual seria a velocidade dele? Então, ele gasta 4 com a velocidade de 80. Ou com a velocidade de 80, gasta 4 horas para fazer um percurso de uma cidade a outra. Para ele gastar 2 horas, o que é que vai acontecer com a velocidade? Né? Então, essa velocidade vai ter que aumentar, né? Para ele gastar metade do tempo. Aqui diminuiu a metade do tempo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai duplicar a velocidade. Então, se ele ir a 80, ele vai ter que ir a 160 km por hora para gastar metade do tempo. É isso? Então, quando a grandeza é inversamente proporcional, uma grandeza aqui vai aumentar e aqui diminuiu, então você pode multiplicar direto. 2x é igual a 8 vezes 4, 32. X é igual a 320 dividido por 2. X é igual a 160 km por hora. Então, para ele gastar metade do tempo, teria que ser o dobro da velocidade. Se aqui ele fosse gastar 8 horas, duplicou o tempo, então a velocidade seria a metade. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. Então, você pode multiplicar direto. O número que multiplica o x passa depois dividindo no segundo membro. Certo? Na 2 eu tenho. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E, com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas
horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos. Então, quais são as grandezas aqui? A grandeza também eu posso relacionar tempo em horas, né? E a outra grandeza seria o quê? Quantidade, né, de produtos. Não foi especificado qual tipo de produto. Então, em 6 horas, produz 160 mil, né, produtos. Em quantas horas vai produzir 240 mil produtos? Então, aqui é a grandeza relacionada tempo com quantidade. Então, quanto mais tempo, mais quantidade. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Na grandeza tempo e velocidade é inverso, porque se diminuir o tempo, aumenta a velocidade. Se aumentar o tempo, diminui a velocidade. É inverso. Aqui, quanto mais tempo tiver, maior será a produção, né, desse tipo de produto. Então, nessa grandeza é direta, eu vou multiplicar cruzando, né? Se aumentar o tempo, aumenta também a quantidade de produto. Se eu diminuir o tempo, diminui o produto. Por exemplo, se for em 3 horas, como diminuiu aqui, vai diminuir também. Se diminuiu a metade, então aqui seria só 80, a quantidade desses produtos seria só 80 produtos, 80 mil produtos produzidos. Não é isso? Se diminuísse para 3 horas, então seria só 80 mil produtos produzidos. Diminuiria a metade da quantidade produzida desses produtos. Então, multiplicando, cruzando, né? Aqui no caso eu já estou resolvendo, né? Mas vamos ver com outro exemplo. Você vai multiplicar cruzando e descobrir o tempo. É isso? Então é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Então vamos à próxima questão. 6. Triângulos. Construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos, né? Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, nós sabemos que é 180, né? A soma dos 3 ângulos, seja ele qual for o ângulo, de acordo com a classificação, com o número de lados, com o número de ângulos, da medida do ângulo, né, que nós vimos. A condição de existência é quando você soma 2 e a soma desses dois dá maior do que o terceiro ângulo, lado, né? Por exemplo, eu tenho 3, 4 e 5. Então eu somo 2. Aqui, 3 mais 4 é maior do que 5, não é isso? Se eu somar 3 mais 5, vai ser maior do que 4, né? Se eu somar 4 mais 5, vai ser maior do que 3. Então tem que obedecer essa condição de existência. Se não obedecer, somar 2 tem que dar maior do que o outro lado. É isso? Então eu posso somar as duas medidas menores e terá que dar maior do que a medida maior, certo? Se não der, então não pode formar um triângulo com essas medidas. Por exemplo, se eu tenho 5, 6 e 10. Então tem 5 e 6. 5 mais 6 é maior do que 10, né? É maior que, né? 5 mais 6 dá quanto? Dá 11. É maior do que 10. Eu posso fazer isso, né? Eu posso somar 6 com 10, é maior do que 5. Posso somar 5 com 10, também vai ser maior. Agora, se eu tivesse aqui, por exemplo, 4, 3 e 8. 3 mais 4 é menor do que 8. Não é isso? Se eu somar, aí aqui daria 7, então já não vai poder formar um triângulo. Não pode obedecer essa condição de existência.
né? Já não obedece, aí já não vai formar um triângulo. Eu somo 8 com 3, dá 11, vai dar maior do que 4. Mas eu somando os dois menores, terá que dar a soma deles, terá que dar maior do que o lado maior. Se der igual, também não vai poder formar, certo? Tem que dar maior que. Com relação às medidas dos ângulos internos, vamos ver um triângulo aqui. Quero saber essa medida x. Aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho, digamos que 80. Né? Então, qual vai ser a medida de x? Então, eu posso somar x mais 60 mais 80 igual a 180. Então, implica que x é igual a 180, somando aqui vai dar quanto? 140. 60 com 80. Então, o ângulo aqui seria de 40 graus, que seria esse ângulo aqui. Então, o que é que você faz? Soma os três. Então, para descobrir a incógnita, aí soma esses dois e subtrai de 180, que é a soma dos três. Então, você vai descobrir a diferença, vai ser o ângulo x, que era o ângulo que estava faltando, certo? Então, nessa questão, você tem 80, 70. Então, você vai descobrir qual é esse ângulo x aqui que está faltando nesse triângulo. Dessa questão 6, nós temos outro sobre triângulos, né? Aqui nós vamos descobrir qual vai ser o valor de x também nesse triângulo. Então, nós temos uma expressãozinha, né? Com letras, nós vamos montar uma equaçãozinha, somar os valores, igual a 180. Aqui eu tenho um exemplo, x mais 10, 2x mais 60, 5x mais 30. Você pode somar em qualquer ordem, certo? X mais 10, 5x mais 30, mais 2x mais 60, igual a 180. Então, somei os três. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes aqui. Quem são os termos semelhantes? São os termos que têm letras. Aqui não tem número, vem um subentendido no coeficiente. 6 mais 2, 8x. Não é isso? Mais. Aqui eu somo, vai dar 100, igual a 180. Então, somei os termos de x. Se não tiver número, então vem um subentendido, né? 1 mais 5, 6, com 2, 8. Agora, vem 8 é igual a 180 menos 100. Eu levo 100 para o segundo membro, trocando o sinal. Está somando aqui, passa subtraindo. Então, 8x é igual a 180 menos 100, 80. Então, implica que x é igual a 80 dividido por 8. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de x, 80 dividido por 8, 10. Então, o valor de x aqui vai ser 10. Aí você vai observar esses números aqui e representar como o triângulo aqui, a condição de existência é igual a 180, na medida dos ângulos. A soma dos ângulos internos dos três é 180. Junto os termos semelhantes, que são os termos de x, né? Se não tiver letra, repetindo, vem um subentendido, então você soma com 1. O número que você somar, que não for independente, soma e passa para o segundo membro, trocando o seu sinal, certo? Fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado de divisão, razão e operador. Então, nessa primeira questão aqui, paguei 11 das 48 prestações do meu carro. Então, por exemplo, então digamos que eu paguei 22 prestações, né, das 60 prestações do meu carro. Então, digamos que eu paguei 22 das 60. Então, eu vou armar uma fração. Então, qual é essa fração? Aqui eu vou colocar 22 60 avos. Então, eu paguei 22 das 60.
Aqui eu vou procurar um número para simplificar essa fração, caso possa simplificar, certo? Então preste atenção, tem uns que dividem 11 divide por 2, aí não vai dar um número inteiro, vai dar um número decimal, né? Então você só pode dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Se os dois forem par, pode por 2, por 4, pode só por um número par, né? Tem casos que pode por 3, por exemplo, né? Por exemplo, 24 e 30 são pares, pode por 3. Mas tem casos que não dá para dividir por 3, né? Então aqui os dois são pares, então pode por 2. Vai dar 11 30avos. Aí 11 e 30 não pode mais simplificar, né? 30 tem vários divisores, pode por 2, por 5, por 6, por 15, por 10, mas o 11 não pode. Então fica essa fração irredutível, certo? Então você arma a fração e se ela puder simplificar por 2, ou 3, ou 5, ou 7, você simplifica. No 2, Paulo comprou 24 bombons e quer dividir entre os 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Essa aqui também é moleza, né? Então, digamos que ela comprou 30 bombons e quer dividir entre seus 5 amigos. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir 30 por 5. Dá quanto? 6. Não é isso? No terceiro, Antônio adora sorvete, principalmente o de flocos. Como é muito guloso, em um só dia tomou 4/5 das 1000 ml do sorvete. Calcule a quantidade de sorvete que Antônio tomou. Então, nós temos o seguinte aqui. 4/5. Por exemplo, digamos que ele tomou 2/3, né? 2/3 de 1000. Um exemplo. Vai dar um decimal. Vai dar exato, né? Vamos ver aqui. Digamos que ele tomou 3/4 de 1000 do sorvete. 2/3 vai dar uma dízima. Vai dar 2000 dividido por 3, vai dar 666,66. Então vamos ver com o número inteiro. Ele tomou 3/4 do sorvete. Então o que é que você faz aqui? Você vai multiplicar e dividir por 4. Ou você pode dividir por 4 e o resultado multiplica por 3. É a mesma coisa, certo? Multiplicando. 3.000 dividido por 4. Vai dar 750 ml. Certo? Se eu fizer da outra forma aqui. 1000 dividido por 4 dá 250. Aí 250 eu multiplico por 3, que vai dar 750 ml. Então eu posso multiplicar dessas duas formas, resolver, né? Posso multiplicar depois dividir pelo denominador, ou eu posso dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, certo? E na quarta eu tenho: em uma sala de aula temos 18 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Aí simplifique se possível. Então digamos que nessa escola, nessa sala, né, tenha 16 meninas e 14 meninos. Eu quero saber a razão entre o número de meninas, ou pode ser o número de meninos, e o total de alunos. Somando aqui eu tenho quanto? 30, né? 16 meninas e 14 meninos, é outro exemplo aqui, né? 30. Eu quero saber qual é a razão entre o número de meninas, que é 16, e o total de alunos, que é 30. Então aqui eu posso simplificar, né? Simplificando por 2, dá 8 e 15. 15 não pode mais por 2. O 8 pode por 2, por 4, mas o 15 não pode. Então fica essa fração, certo? Então eu vou ter 8 meninas em cada 15 alunos. 8 são
meninas. Se eu quisesse saber a razão entre os meninos e o total de alunos, então eu teria 14 meninos e o total de alunos. Então eu vou fazer o quê? Simplificar, vai dar 7 quinzeavos. Então eu posso dizer que tinha 7 meninos em cada 15 alunos, não é isso? Mas nessa questão você vai descobrir só o número de meninas, a fração que representa o número de meninas em relação ao todo. Questão 8. Números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos na reta e operações. Nesse primeiro, observe as frações e represente na forma decimal. Então, nós temos aqui um exemplo. Nesse primeiro aqui, né? Nós vamos observar a fração e representar na forma decimal. Então, eu vou observar o denominador, quantas casas ele tem após a vírgula. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 5 décimos. Então, 5 décimos, eu vou deixar o quê? Uma casa após a vírgula. Então, aqui fica quanto? 0. 0,5. Né? Se eu tenho 2 casas após a vírgula, aqui, 27 sobre 100. Então, 27, deixa 2 casas. 0. Você vai dividir o numerador por o denominador. Você observando quantas casas tem aqui de 0, só é deixar à direita da vírgula. – 85 sobre 1000. Então, 85 sobre 1000. 85 só tem 2 casas. Como eu vou ter que deixar 3 casas, eu pego um 0 e a vírgula. 0,85. Como não tem nada aqui, preencho com um 0. 85 milésimos. Né? Você vai deixar 3 casas após a vírgula. No segundo, é o contrário. Observe os números decimais e represente na forma de fração. Né? Então, representando na forma de fração. 0,8. Né? Então, eu vou ter o quê? 8 por 10. Se eu tirar a vírgula, esse 0 não vale nada, elimina. Então, fica 8. É uma casa só depois da vírgula, 10. Se eu tenho aqui 0,32, 32 centésimos. Tirando a vírgula, é 0, elimina. Então, vai ficar 32 centésimos. Se eu tenho aqui 0,1 inteiro e 85 milésimos. Se eu tirar a vírgula, como é que fica o número? Tem uns que eliminam esse aqui, que é errado, certo? Não pode eliminar. Se eu tirar a vírgula e tem um aqui, então fica o número completo. O 0 está no meio, então ele vai ser incluído no número. Passa a ter a importância dele. Se for no início aqui, não vai valer nada, certo? Então, como eu tirei a vírgula, coloco o número inteiro sobre 3 casas aqui após a vírgula. Então, sobre 1000. Então, vai ficar 1085 sobre 1000. Né? Tiro a vírgula. Como o número é significativo, você coloca ele aqui. Se fosse um 0, ficava só 85 sobre 1000. Eliminaria esse aqui. Mas como é um número 1, formou um número significativo. Na 3, eu tenho. Qual alternativa representa a soma dos números decimais? Então, na soma de números decimais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula, tanto na subtração quanto na soma, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3,54 mais 2,8. Eu vou somar esses dois números. Então, para eu somar ele, eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula. O 2, né? E o 8. Aqui eu posso preencher com um 0, para completar a casa. Tanto na adição quanto na subtração. Coloca vírgula abaixo de vírgula. Se o número for inteiro, você pode colocar uma vírgula nele e um 0 depois, para somar com os outros, ficar vírgula abaixo de vírgula. Aqui dá 4, 13, 6. 6,34. Colocando vírgula abaixo de vírgula, certo? Na
4. Qual alternativa representa a soma dos números fracionários? Então, agora trabalhando com frações, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1/5 mais 1/2, uma soma, né? Então, quando os denominadores são diferentes, temos que somam 1 mais 2, 3. 4 mais 3, 7. Não é assim, né? Está errado. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum desses números, certo? Você pode fazer o seguinte, tem várias maneiras de resolver. Uma delas seria tirando o mínimo múltiplo comum. Eu posso fazer assim também, olha. Eu posso fazer, ó, multiplicar esse número aqui, ó, por essa fração. Depois eu multiplico esse número por essa fração aqui. É uma das formas mais simples que tem. Aqui dá 2 e 10, né? Aí eu multiplico, aqui vai dar 5 e 10. Aí agora soma. Conserva o mesmo denominador, né? Tem uns que somam aqui, dá 20. Não pode. Você vai repetir o mesmo denominador. Não já tirou o mínimo, que é 10? Né? E soma os numeradores, 7 décimos, certo? Então, eu posso tirar o mínimo dessa forma. Tem algumas regrinhas também. Por exemplo, quando eles são primos, só é multiplicar, né? 3 e 5, 2 e 7, 3 e 7, 3 e 11. Então, quando eles forem primos, só é multiplicar um pelo outro, você já encontrou o MMC. Pode calcular os múltiplos dele pelos múltiplos, né? Pela decomposição junto, pela decomposição separado. Quando eles são primos entre si, por exemplo, você tem 7 e 10. Então, 7 e 10 são primos entre si. O único divisor dos dois é 1. Né? Quando eles são consecutivos, também, por exemplo, 5 e 6, 4 e 5. Então, basta multiplicar um pelo outro, certo? Quando um é múltiplo do outro, por exemplo, você tem 2 e 8. Então, o MMC vai ser 8. Né? Quando um é múltiplo do outro. Tem 5 e 15. 15 é múltiplo de 5. Então, o mínimo, o MMC vai ser 15. Certo? Então, tem essas regrinhas básicas também. Quando eles são primos, por exemplo, 2 e 5, só é multiplicar um pelo outro. Quando eles são primos entre si, por exemplo, você tem 6 e 11. Pode multiplicar um pelo outro. O único divisor dos dois é 1. Né? Quando um é múltiplo do outro, por exemplo, você tem 10 e 50. Então, o MMC vai ser 50. Quando eles são consecutivos, tem 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8. Então, o MMC é o produto deles. Só é multiplicar um pelo outro. Questão 9. Números racionais na forma fracionária e na decimal. Aí, ordenação. Então, nós vamos ordenar. O que é ordenar? É colocar na ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Aqui é na ordem crescente. Então, na ordem crescente é do menor para o maior. Então, o que é que nós vamos fazer para descobrir quem é maior, quem é menor? Então, nós vamos tirar o MMC dos 3 aqui. Né? De 3, 5 e 15. Como 15 é múltiplo dos 2 aqui, então o MMC seria 15. Né? 15 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. Então o MMC seria 15. Eu posso usar os múltiplos também, calcular pelos múltiplos dele, colocar os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 15. Calculando aqui. Aqui 0, 3, 6, 9, 12, 15. De 5, 0, 5, 10, 15, 20. De 15, 0, 15, 30. Pronto. Então, quem é o MMC dos 3 aqui usando os múltiplos? 15. Né? É o menor múltiplo que aparece nos 3, comum aos 3, depois do 0. Aí eu faço isso aqui, ó. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5.
15 por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 por 15 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, é na ordem crescente. Na ordem crescente é do menor para o maior. Quem é o menor? 1, 15. Depois vem quem? 5, 15 e 6, 15 avos. Certo? Posso usar pelos múltiplos, posso usar essa relação aqui, como eu descobri, eu sei que esse é múltiplo desses dois, o mínimo vai ser ele. Posso fazer pelos múltiplos, pela decomposição junto, pela decomposição separado também, certo? Para encontrar o MMC. Agora, de números decimais, na ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Então, vou pegar o maior número e vou colocando até chegar no menor. Aqui era do menor para o maior, né? É a ordem crescente, está crescendo, aumentando. Agora, vamos ver. Quem é o maior número desses aqui? Então, você vai observar primeiro a parte inteira. Aqui é 1 e 1, né? Esses dois, vamos comparar esses dois. Esses outros são menores, começa por 0. Então, 1 é o maior. Agora eu vou para décimo. Quem é a parte decimal? 2 aqui e aqui é 4. Então, 4 é maior do que 2. Então, esse número vai ser maior. 1 inteiro e 42 centésimos. Depois, o próximo vem esse aqui, né? 1 inteiro e 24 centésimos. Agora, eu vou comparar esses decimais que tem o 0. Né? O próximo aqui vai ser 0. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, quem é o décimo maior? Aqui, 21. Aí você vai colocando o número e separando por ponto e vírgula. Que ele já tem vírgula, aí coloca ponto e vírgula. 0, 0. Aqui é 1, é 2. Então, 2 é maior do que 1, o décimo. Então, coloca ele. Aí, agora vem quem? 18. 0, 18. E o último, 0,03. Então, primeiro você compara a parte inteira. Depois vai para a decimal e centesimal. Caso tenha a terceira, a milesimal. É isso? Na questão 10 e na última, né, nós temos o seguinte. Números racionais na representação fracionária e na decimal. Associação com pontos na reta numérica. Certo? Então, nós vamos associar esses números na reta numérica. Então, você tem a reta numérica, né? Aqui. Eu vou associar esses números decimais. Então, você vai observar esses números na reta, esses números, os pontos, e representar esses pontos na reta numérica. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uns números aqui. A, menos 3,2, B, 2,5, C, menos 1,5 e um ponto D, um número positivo, 3,6. Então, representando esses pontos na reta, eu tenho o seguinte, ponto A. Pode começar por qualquer um, né? Mas vamos começar aqui na ordem alfabética. Ponto A, menos 3,2. Então, menos 3,2 é negativo, então está à esquerda da reta. O 3 está aqui, é 3,2, então vai estar bem próximo dele. O ponto A. Coloco o pontinho e a letra, certo? O B, 2,5. Então, 2,5 positivo, então vem para cá, ó, à direita do zero. Então, 2,5 está bem na metade entre o 2 e o 3. Né? Ponto B. Ponto C. 1,5 negativo. Então, vem para cá. 1,5, 1,5 negativo. Né? Ponto C. Coloco o pontinho e a letra maiúscula. Certo? Coloco o pontinho na reta e a letra maiúscula. Se você fizer com a régua, aí faça bem direitinho, separando de 1 em 1 centímetro, numere os negativos, coloca o sinal, certo? E o ponto D
3,6. Positivo, 3,6 vai passar da metade, né? Ponto D, certo? Então aí você, nesses números decimais, é bem simples de representar na reta. Você coloca o pontinho na reta e a letra correspondente maiúscula, certo? No segundo, são frações. Então o que é que você pode fazer com essas frações? Como a fração é mais complicada de você identificar na reta, você transforma as frações para números decimais, né? Então vamos ver aqui. Vamos colocar aqui algumas frações. Aqui. Eu tenho umas frações. Então eu posso transformar essas frações em números decimais. Fazendo o quê? Dividindo o numerador pelo denominador. Aqui eu posso dividir 2 por 5. Dá quanto? 0, 0, dá 4. Então aqui vai ser 0,4, né? O 4 décimos. Esse número aqui, 3 oitavos, eu divido 3 por 8. Não dá 0, 30 por 8 dá 3, dá 24, sobra 6, baixa um 0, dá 7, dá 56 para 64, vai dar 375 milésimos, né? 5 dividido por 2, dá 2, sobra 1, 10,5, vai dar menos 2,5, negativo, não é isso? 9 dividido por 2 dá 4,5, a metade. Então, você convertendo para números decimais, fica mais fácil de você representar esse número na reta. Então, vamos lá. A, 0,4. Quem é 0,4? Está entre o 0 e o 1. É positivo, é isso? É positivo, então está entre o 0 e o 1. Está bem próximo da metade. 0,5 é na metade. Então, aqui eu tenho o ponto A. É isso? Ponto B, 0,375. Você olha aqui a casa decimal, 0,3. Então também vai ser um número bem próximo aqui, só que é menor. Aqui é 0,4, aqui é 0,3. Está bem próximo do 0,4. Então o ponto B também ficaria aqui, ó, bem próximo dele. Só que antes, mais próximo do zero, porque ele é menor, não é isso? Agora o número negativo. 2,5 negativo. Então, 2,5 negativo vem à esquerda da reta. Então, 2,5 está entre o 2 e o 3 negativo, que é o ponto C. E o ponto D, quem é? 4,5 negativo. Também à esquerda da reta, 4,5 aqui, entre o 4 e o 5 negativo, ponto D. Então, representei aqui nesses pontos, esses pontos aqui na atividade mesmo, que aqui é rascunho, certo? Só que aí você vai representar esses pontos. Se você imprimir, você pode representar os pontos na reta como está aqui. O número decimal você já representa direto. Quando for fração, você pode transformar para números decimais para ficar mais fácil de você identificar na reta. Coloca o pontinho na reta e a letra maiúscula, certo? Na 3 eu tenho. Qual é a alternativa que representa a subtração? Então, a subtração de números decimais, né? Então, eu posso ter 12,5 menos 7,42. Então, vou fazer o mesmo que eu fiz na adição, coloca vírgula abaixo de vírgula. Aqui, como não tem uma casa, preenche com zero, né? Então, vírgula abaixo de vírgula aqui. Aí, aqui eu preenchi com zero. Como é uma subtração aqui, 2 não pode tirar de zero. Fica 4, 2 para 10, 8, 4 para 4, nada.
7 para 2 não pode tirar, pega uma dezena. 7 para 12, 5. Então, aqui eu vou ter 5,08. 5 inteiros e 8 centésimos. É isso? Então, você resolve do mesmo jeito que é feito a soma. Coloca vírgula abaixo de vírgula. Se algum número não tiver faltando alguma casa, depois da vírgula, você pode preencher com zeros. Tanto na adição quanto na subtração. E uma subtração de frações, né? A gente viu a soma, agora uma subtração de frações. Aqui, 6 e 10. 10 não é múltiplo de 6, né? Eles não são consecutivos, não obedecem nenhuma das relações. Então, vamos ver aqui pelos múltiplos. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30. Pronto. Vamos ver os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, né? Então, quem é o número que aparece nos dois, que é comum aos dois depois do zero? O número 30. Então, o MMC aqui vai ser 30. Se você multiplicar, dá 60, pode fazer também. Só que no final, aí você simplifica a fração. Também vai dar certo, certo? Se você multiplicasse, como eu fiz aqui, multiplicando por essa fração, depois esse por essa. Depois a gente faz também. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 30 por 10 dá 3. 3 vezes 3, 9. Repete o denominador, 30. Não vai fazer 30 menos 30, 0 não. Conserva o denominador. 25 menos 9 dá 16. Esse número aqui ainda pode simplificar. Não é isso? Então, simplificando esse número aqui por 2, dá 8, 15 avos. Se eu fizer de outra forma aqui, se eu multiplicar, vai dar 50 e 60. Aqui eu multiplico, dá 18 e 60. É isso? Conservo o denominador, que é 60. Eu multipliquei esse número por essa fração aqui. Aí depois eu multiplico esse por a outra fração. Certo? 50 menos 18, 2 dá 32. Aqui 32 60 avos. Eu posso simplificar por 2, pode por 4 também, né? Então vamos por 4. Dá 8, 15 avos. O mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Certo? Então você pode simplificar essas frações, encontra o resultado da soma ou subtração e depois simplifica a fração. Porque os resultados aqui vão estar de uma forma irredutível. Certo? Então vocês vão fazer o cabeçalho todo, responder e depois vocês me enviam. Bom dia.